Olá! Hoje a gente vai mergulhar num estudo muito importante sobre políticas públicas e prevenção de desastres. O foco é uma ação do governo federal em Juiz de Fora, uma cidade em Minas Gerais que infelizmente é bastante vulnerável a deslizamentos. E de onde vem essa análise? Bom, a nossa base aqui é a monografia de Graziela Nídia de Sales, que teve orientação do professor Christian Ricardo Ribeiro. Esse é um trabalho de conclusão da especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, finalizado em 2022. Ou seja, tem toda a credibilidade acadêmica para a nossa conversa. Para a gente sentir a dimensão humana por trás de todos os dados e planilhas, a autora começa com esse relato que é muito forte. Ele nos lembra de uma coisa fundamental. No centro de qualquer política de gestão de riscos existem pessoas, famílias, histórias. É esse impacto na vida real que move uma pesquisa como essa. Agora, saindo da história individual, vamos olhar para o cenário nacional. Esse gráfico, que foi retirado da pesquisa, mostra o número de mortes causadas por movimentos de massa no Brasil. Repare nos picos, principalmente ali em 2011. Fica bem claro que a gente não está falando de um acidente isolado, né? É um desafio recorrente, nacional e muito, muito sério. Para a gente entender como esse problema foi tratado em nível local, a gente vai seguir essa estrutura aqui. Vamos começar com o desafio nacional, depois vamos focar no caso de Juiz de Fora, ver as ações que foram feitas, analisar os resultados e, por fim, discutir o impacto e as recomendações do estudo. Certo? Vamos começar então entendendo melhor a dimensão desse problema que o trabalho investiga, o risco de deslizamentos no país. O estudo deixa bem claro o que são os deslizamentos. E o ponto mais importante é que eles não são apenas um fenômeno da natureza. A pesquisa destaca que são desastres socioambientais. O que isso quer dizer? Quer dizer que, sim, a chuva e a gravidade são gatilhos, mas é a forma como a gente ocupa o espaço, muitas vezes com moradias em áreas de risco, que acaba aumentando e muito o tamanho da tragédia. E agora vamos afunilar nossa análise olhando para o município que é o centro desse estudo e entender por que ele foi escolhido. Esse slide aqui resume muito bem por que Juiz de Fora é tão vulnerável. Pensa na combinação. Um relevo cheio de morros, chuvas fortes em certas épocas do ano e uma urbanização que cresceu de forma desordenada. É o cenário perfeito para o risco. E os números não mentem. Segundo dados citados no trabalho, em só uma década foram mais de 4.000 deslizamentos e 20 mortes. Isso mostra a urgência de ter políticas públicas que funcionem. E aí vem a grande pergunta, né? Com um desafio tão complexo como esse, como é que se age? É exatamente essa a questão que a pesquisa da Graziela busca responder ao avaliar a aplicação de um programa federal que foi criado justamente para isso. Certo. Então vamos ver como essa política pública saiu do papel e foi parar na prática, lá em Juiz de Fora. A estratégia do programa federal foi financiar dois tipos de ações que se completam. De um lado, as ações não estruturais, que são focadas em planejamento, como mapeamentos de risco e projetos. Do outro, as ações estruturais, que são as obras mesmo, como a construção de muros de contenção nas encostas. A base de tudo foi o Plano Municipal de Redução de Riscos, que é uma ação não estrutural, e o processo foi super metódico, bem pensado. Esse passo a passo aqui, baseado na metodologia do trabalho, mostra como foi. Começou com o reconhecimento da área, vistorias em campo, depois veio o mapeamento do risco, até chegar na validação com a própria comunidade em audiência pública. A partir desse plano, as áreas foram classificadas. Essa tabela mostra os dois níveis mais críticos, que viraram prioridade: risco alto, ou R3, e risco muito alto, o R4. A diferença parece sutil, mas é crucial. No risco alto, um desastre é possível. No risco muito alto, ele é muito provável. E foi essa classificação que direcionou onde o dinheiro seria investido. O estudo, então, se aprofundou na análise de 5 contratos principais firmados com o governo federal. Percebam a lógica da coisa. Começa com o planejamento, que é o contrato 1, depois avança para a elaboração dos projetos de engenharia e finalmente chega na execução das obras nos contratos 4 e 5. É a análise desses contratos que vai dizer se a política foi efetiva ou não. E agora a gente chega no coração da pesquisa, a hora de comparar o que estava no papel com o que de fato foi entregue para a população. A pergunta da autora foi bem direta, sabe? As ações que foram planejadas foram realmente executadas? E, mais importante ainda, elas funcionaram para reduzir o risco para as pessoas? Vamos ver o que ela descobriu. E os resultados mostram que sim, teve muito sucesso. Olha só esse exemplo, de um contrato de execução de obras de 2011. A pesquisa mostrou que a meta foi totalmente cumprida. O que foi planejado foi igual ao que foi realizado.
Uma implementação que deu certo e beneficiou todas as áreas que estavam no plano. Só que a análise também encontrou alguns desafios. Em outro contrato importante, de 2012, aconteceu uma redução bem grande no que foi entregue. O plano era fazer obras em 24 áreas, mas no fim, só 11 foram atendidas. E aí, a monografia foi investigar a fundo por que essa diferença aconteceu. E aqui está a grande conclusão da pesquisa. A causa dessa redução não foi má gestão local, não. Foi um problema burocrático no meio do caminho, a demora entre a fase de criar o projeto e a liberação do dinheiro para começar a obra. Esse atraso fez com que os projetos ficassem desatualizados e os orçamentos insuficientes, o que obrigou a diminuir as metas. Bom, com essa análise toda em mãos, o que a gente pode aprender disso tudo? Que lições ficam para as políticas públicas? Os pontos-chave do trabalho são muito claros. Primeiro, ele reconhece que as ações pensadas pelo município estavam corretas. Segundo, ele aponta que a burocracia é um gargalo crítico que diminui a eficiência de tudo. Então, a grande contribuição social e profissional dessa pesquisa é justamente essa: mostrar que a gente precisa de processos mais ágeis para que a ajuda chegue a tempo, antes do próximo desastre. E para a gente fechar, é muito importante reconhecer o valor de um trabalho como este. Pesquisas como a da Graziela Nídia de Salles são essenciais. Elas não só criam conhecimento, mas também oferecem um diagnóstico preciso para melhorar as políticas públicas, reforçando o papel da universidade na formação de profissionais éticos, críticos e prontos para contribuir com a sociedade. Claro que o que a gente viu aqui foi um resumo. O trabalho original é muito mais rico, tem muito mais detalhes. Para quem se interessou e quer se aprofundar, a consulta monografia completa é super recomendada e o link está aqui na descrição. Se análises como esta são importantes, considere compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E como sempre, um aviso importante. Este material é uma síntese automatizada, criada com o apoio de inteligência artificial para ajudar a divulgar a ciência. Por isso, pode ter algumas simplificações ou imprecisões. A fonte definitiva e completa é sempre o trabalho original. Obrigado por acompanhar.